momento que ele está no mundo espiritual, essa noção disso, que é importante a gente já dar algumas pinceladas, porque é aí que se faz a confusão no meio espírita. É por não ler com atenção esses textos de Kardec que se faz muita confusão. Então, uma das coisas que a gente tem que saber, é que o espírito imperfeito, né, que a maioria de nós somos, ele já teve muitas encarnações, ele já reencarnou e desencarnou muitas vezes, ele já tem um conhecimento intelectual, um livre-arbítrio desenvolvido. Ele não é um espírito que, quando desencarna, tudo é novidade para ele, nada ele entende, nada ele sabe, tudo é um mistério, tudo é uma descoberta, como se ele nunca tivesse estado ali, como se fosse a primeira vez, que é exatamente esse equívoco e essa contradição que os romances espíritas modernos fizeram, e os filmes, né? Eles tratam a alma como se fosse a primeira vez que ela está acontecendo aquilo. Mas o espírito imperfeito, ele já passou muitas vezes por isso. Muitas vezes por essa situação. Não é uma novidade para ele o mundo espiritual. E nem mesmo somente por causa da morte. A gente já repetiu isso várias vezes aqui. Todas as noites a gente sai do corpo. Isso é um fenômeno natural. Natural. Todas as almas, quando o corpo dorme, saem do corpo. Ele está no mundo espiritual. Então, claro que o corpo influencia quando é o estado encarnado, nesse fenômeno que Kardec chama de emancipação da alma. Mas, mesmo assim, ao se desprender do corpo, ele tem noções do mundo espiritual. E desencarnar, ele já desencarnou várias vezes. Existem duas situações em que, ao desencarnar, o espírito pode estranhar o mundo espiritual. A primeira é no período de perturbação, que a gente vai estudar futuramente, que é muito importante, e eu diria que é o estudo-chave para as pessoas entenderem a confusão que foi feita no movimento espírita. O espírito, ele tem uma confusão de entendimento sobre a realidade dele pós-morte apenas nessa situação que Kardec vai chamar de perturbação. Quando ele sai desse estado de perturbação, a gente sempre repete isso, mesmo os espíritos inferiores, eles têm noção do mundo espiritual. Eles sabem, por exemplo, que não tem necessidades físicas, que não tem órgãos. Mesmo os espíritos inferiores, prestem atenção nisso que eu estou dizendo. E a outra situação em que ele pode estranhar o mundo espiritual é se durante a encarnação dele ele evolui muito, ele passa de uma categoria para outra na escala, e aí ele adquire novas capacidades e percepções. E aí, quando ele desencarna, ele leva um tempo para se acostumar com essas novas percepções que ele está tendo, que ele não tinha antes, porque ele adquiriu essa capacidade evoluindo. Então, são essas duas situações. Mas, em linhas gerais, os espíritos, eles então desencarnam, tem um período de perturbação, saindo da perturbação, os espíritos já recobram o passado, os espíritos não ficam presos a doenças, o espírito não vai ficar dormindo. Nota, ele é um ser pensante. É um ser pensante, ele não tem como retroagir, deixar de pensar, dormir, apagar, ficar sem consciência. Ele é um ser pensante que não tem mais as necessidades do corpo. Claro que ele pode ter desejos, mas ele justamente sofre porque ele não pode saciar esses desejos, justamente porque ele não tem um corpo. Então, essas questões é muito importante. Aqui ele está começando a mostrar, né? Primeiro, como Kardec é muito didático, isso aqui é um resumo, mas ele já primeiro dá uma noção desses três estados, né? Encarnado, erraticidade ou espírito puro. Aí o espírito pode estar, quando desencarna, em perturbação ou fora da perturbação, né? Que são coisas bem, bem diferentes. Então, isso tudo é muito importante a gente
a gente ter essas noções para ir montando o conhecimento espírita e para ir percebendo as contradições nas outras obras. Que a gente vê, por exemplo, a gente que cita muito o Nosso Lar, porque ele é, digamos, o pai de todas essas obras que vieram depois, né? Nota que coloca os espíritos como o mundo espiritual sendo uma novidade, né? Sendo uma novidade. E espíritos que já saíram da perturbação, porque são espíritos que já estão fora da perturbação há anos em Nosso Lar, mas eles continuam, eles não lembram do passado, eles tratam tudo aquilo ali como novidade, eles ainda acham que tem necessidades físicas, contradizendo justamente tudo isso que a gente está colocando, né? Então é muito importante salientar esses pontos, e a gente vai ver com o tempo, quando Kardec for entrando nos itens, isso claramente explicado, né? Porque eu noto muito, eu já falei isso várias vezes aqui, que as pessoas às vezes vêm conversar comigo lá no Kardec Tube para tentar contra-argumentar as coisas que a gente está falando, e elas fazem justamente essa confusão sobre a diferença do estado de perturbação para quando o espírito está fora do estado de perturbação. Então se criou uma outra lógica, mas que não é a lógica de Kardec. A gente vai ver Kardec evocando espíritos inferiores, portanto, são fatos que Kardec apresenta, são exemplos, espíritos inferiores que tinham total noção, estavam ativos, inteligentes, pensantes, escolhendo as coisas, sabendo da sua realidade, né? Os espíritos, eles têm noção das coisas, né? Eles não são inocentes, ingênuos, mesmo os espíritos inferiores, né? Como se eles pudessem ser enganados, como se tudo fosse algo que... Um mundo novo, né? Lembra que a gente viu no estudo passado que não é um mundo novo, é o mundo normal primitivo. É da onde o espírito veio, né? Ele não é... O mais difícil para o espírito é se acostumar no mundo material. O mundo material é mais difícil para o espírito se acostumar, porque justamente não é o habitat natural dele. Então é por isso, por exemplo, por que a gente tem a infância? Né? Veja, a gente tem que aprender a andar, a gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a comer. Nota como o espírito tem que aprender a lidar com o corpo, porque justamente não é o estado natural dele, é um estado temporário, né? Agora, o mundo espiritual, não. Ao sair da perturbação, o que vai diferenciar o espírito do outro, a gente vai ver que justamente são as capacidades, né? A capacidade é a moral, intelectual, e claro que isso influencia nas percepções do espírito. O espírito mais evoluído vai ter mais percepções e vai poder ter acesso a mundos que o espírito inferior não tem. Mas não que o espírito inferior seja ingênuo, inocente, eu possa enganar o espírito inferior, de deixar ele preso, dele não poder, dele confundir que a matéria causa algum obstáculo para ele. A gente vai ver que não é assim. Na revista espírita, os espíritos inferiores têm essa consciência, né? O que eles não têm é certas capacidades que os superiores têm, né? E nem eles não têm acesso aos mundos felizes, como os espíritos superiores têm. A gente vai ver que é uma diferença moral, né? Muito mais moral. Até porque, só para concluir essa minha fala, e aí a gente já vê se vocês querem comentar mais ou ler o próximo item, é aquilo que a gente sempre diz. Se o mundo espiritual fosse igual ao mundo material, por que a gente precisaria reencarnar? A gente sempre repete isso. Se fosse exatamente igual, por que a gente teria que reencarnar? Bastaria eu fazer o meu processo de evolução no mundo espiritual. Se é igual, se é semelhante, se é uma cópia, como dizem, né? Então, demonstrando que não é assim, né? O espírito fora do corpo, a vida dele é bem diferente, mesmo os espíritos inferiores. Repito isso, né? Vocês querem comentar mais ou eu posso ler o 17? Bem, tem uma pergunta aqui. Vou mostrar aqui, ver se... Tem uma pergunta aqui da Luísa. Quando os materialistas... Mas os materialistas, quando retornam ao plano espiritual, não é no mesmo estado de quem é mais espiritual?